Olá, amigas e amigos da editora Copacesso. Este é o vídeo de lançamento do livro Prosas Urbanas 2024. Registramos aqui algumas imagens, alguns diálogos, fizemos uma roda de conversa excelente e decidimos prestar uma homenagem ao jornalista Hildebrando Pafundi, que foi, na verdade, o idealizador desse projeto. Antes da gente começar a fazer o nosso lançamento, nós vamos assistir a uma apresentação do nosso amigo Edgar, que ensaiou aí umas 10 músicas para tocar aqui. Não fala assim, não desanima o pessoal logo. Uma música. Edgar vai tocar uma música para manter já o que está se tornando uma tradição no lançamento do Prosas Urbanas, de termos a flauta do Edgar aqui. Mais um? Até 10. Não. Parece que o Sérgio Trani não gostou muito dessa ideia de 10. Eu já fiquei incomodado. Vamos então o Celso Sandramar. E depois tem o bis, hein? Não, só mais uma som.
Para quem não sabe ainda, esse lugar aqui é a sede da editora Copacesso. A Copacesso é uma cooperativa de escritoras, escritores, editores, etc., revisores, que já tem 9 anos e meio de existência. Já publicamos aproximadamente 300 títulos de autores novos, gente que não faz a menor ideia de como publicar, chega aqui e a gente consegue viabilizar a publicação do livro. Eu gosto muito de dar um exemplo de uma pessoa que foi aluna da educação de jovens e adultos aqui de Santo André, uma senhora chamada Maria José, que ela tem um distúrbio que eu não sei o nome, que ela aprende uma coisa hoje e não consegue usar aquilo no dia seguinte para resolver uma situação, um problema, uma coisa assim. Tanto que ela estudava na EJA e não podia nem ser certificada porque ela não conseguia fazer as provas e tal. E ela veio aqui dizendo que o sonho dela era publicar um livro com a história de vida dela. E o maior orgulho dela, que ela queria colocar no livro, é que ela foi ganhadora de um prêmio de melhor caloura no programa do Chacrinha. Nossa, engraçado, ela não conseguia lembrar o que ela aprendia na escola, mas ela canta assim, cantava, não sei nem se ela é viva ainda, ela já era bem idosa. E isso foi no primeiro ano da Copacesso. E ela cantava divinamente e não errava a letra de nenhuma música. É um negócio maluco. Samba, né? Ela canta samba. Então ela foi participar de um evento do Dia Internacional da Mulher, onde tinha um amigo nosso, que era vereador na cidade, o Alemão Duarte, e ficou conversando com o Alemão e falou para ele que ela tinha um sonho de publicar um livro e tal. E o Alemão chamou o Leonardo, chamou o Leonardo e falou para ele, a mulher precisa publicar um livro dela, não sei o que, vocês precisam fazer, a história dela é fantástica e tal. O Leonardo se empolgou com a história do livro da mulher, chegou aqui e falou para mim, nós precisamos fazer o livro dessa mulher, a mulher é assim, assim, assado, olha, vai ser um negócio bacana e tal. Eu falei, tá legal, quem banca? O alemão banca? Falei, não, o alemão não banca. Eu falei, nós também não vamos bancar, ele não tem dinheiro. E aí, trouxemos a mulher aqui, para ela ir contando o que ela lembrava da história dela. A Emília participou disso, ficaram uma tarde aqui, ela contando, aí gravaram toda a história da mulher, para a gente transformar num livro, né? Enquanto isso, as professoras da EJA, a coordenadora, a diretora, foram vendendo convites para o lançamento do livro dela. E com o dinheiro da pré-venda, a gente fez a publicação. Quando o livro ficou pronto, essa mulher ficou a tarde inteira na MF da Vila Cata Preta. Tem um CESA lá, CESA Cata Preta. Tem uma biblioteca lá na escola, ela ficou a tarde toda lá dando autógrafo, teve uma festa. Foi um negócio assim, bastante emocionante. Então, essas coisas é que nos levaram a criar a Copacesso. A gente já tinha publicado com outras editoras, eu já tinha publicado, o Leonardo também, e aí a gente foi descobrir como é que a gente podia fazer para que a gente mesmo publicasse e ajudasse os outros a publicar. Aprendemos os caminhos e já estamos aí por volta de 300 títulos publicados. Esse projeto, Prosas Urbanas, a Emília vai ler um texto para a gente agora, que dá uma ideia, melhor do que eu ficar falando aqui. Então a Emília vai ler um texto, que é o prefácio do livro, para a gente, dá para ter uma ideia de como isso aqui aconteceu. Emília Vieira de Oliveira. Boa tarde. Como o Jerônimo falou, para quem me conhece, meu nome é Emília. Agora, para aqueles que não me conhecem, meu nome continua sendo Emília. Pô, tô na expectativa. Decididamente, reunir um grupo de pessoas para produzir um livro coletivo não é tarefa das mais fáceis
de serem realizadas. Mas, há 7 anos consecutivos, nos dedicamos à realização do projeto Prosas Urbanas, o que nos enche de orgulho e satisfação. Talvez já tenhamos contado essa história em algum livro das edições anteriores, mas, ainda que isso tenha acontecido, acredito que vale a pena ser relembrado. Iniciamos esse projeto com o nome de Crônicas da Cidade, no ano de 2017, para atender primeiro um pedido de nosso grande colaborador, Idelbando Pafundi, aqui presente, pois esse queria participar dos projetos coletivos da editora Copacesso, mas não queria fazer poesias, uma vez que havia sido convidado a participar do projeto Poemas da Cidade do ano anterior. Assim, para entendermos o pedido deste que, já naquela época era um amigo da Copacesso, iniciamos o projeto de crônicas. Mas, ao lançarmos o primeiro livro, várias outras pessoas nos procuraram dizendo que gostariam de participar do próximo livro. Porém, não eram moradores de Santo André, cidade onde fica a sede da Copacesso. Então, em 2018, mudamos o nome do projeto para Crônicas Urbanas, pensando que assim conseguiríamos acolher a todas aquelas pessoas que reivindicavam a participação. O número de inscritos saltou dos 17 participantes de 2017, que produziram um livro com 85 páginas, para 22 participantes e um livro com 120 páginas. No ano de 2019, voltamos a convidar as amigas e os amigos da editora Copacesso, e esses passaram a convidar outros amigos e amigas que, aos poucos, foram aderindo ao nosso projeto. Naquele ano, chegamos aos 24 participantes, que produziram um livro com 130 páginas. Mas aí veio a pandemia, que imaginávamos que para o ano de 2020 poderíamos não conseguir realizar o projeto. Lê do engano. Apesar de estarmos vivendo a pior fase da pandemia do coronavírus em 2020, o grupo aumentou para 28 participantes, que, entre relatos de memória, crônicas, contos e outras narrativas, produziram um livro com 160 páginas, e o que nos permitiu considerar que o projeto havia se consolidado. Entramos em 2021 com uma nova onda da pandemia assolando o povo de todo o planeta. Foi um ano muito difícil e pela primeira vez experimentamos a redução no número de participantes e no tamanho da publicação. Porém, não foi nada assustador. Tivemos 27 participantes produzindo 156 páginas de textos. Tocamos em frente. Entramos em 2022, na esperança de que os tempos difíceis estivessem chegando ao fim. Abrimos as inscrições, enviamos os convites e rapidamente o grupo chegou aos 28 integrantes. Atendendo a pedido de alguns deles, liberamos o número de páginas, pois pareceu-nos que as pessoas tinham muito a escrever. Assim, o livro saltou para 180 páginas e foi lançado em meio a um clima alegre e festivo. Nos livramos do mal maior. Já tínhamos sido vacinados e voltando às atividades presenciais. O lançamento do livro aconteceu na sede da Copacesso e transcorreu em clima de festa. Foi um belo reencontro. No ano de 2023, realizamos a 7ª edição do projeto. Desta vez, contamos com 26 autores, vários deles novatos na área da escrita.
O número foi menos do que no ano anterior, porém os textos se mantiveram no mesmo patamar de qualidade. O livro conta com 197 páginas, repletas das mais diversas emoções. Considerando todo esse histórico, partimos para a elaboração da 8ª edição do projeto. Desta vez, reunimos novamente 28 escritores e autoras com mais diversos perfis, como se pode constatar pela leitura das biografias, ao final da publicação. Os leitores, como sempre, se depararão com relatos de memórias, crônicas, contos, textos reflexivos e outras narrativas. Os dados acima mencionados dão uma ideia do porte desse projeto. Porém, o mais importante para a equipe da Compacesso vai muito mais além disso. Para nós, importa a satisfação de poder contribuir para que todas as pessoas participantes possam realizar o desejo de publicar o seu texto. Afinal, nosso lema, Desengavetando Sonhos, só se torna realidade quando nos colocamos no papel e tornamos públicos. Para que seja lido, condição sine qua non para a objetivação de qualquer texto. Para alguns, bastam algumas palavras. Para outros, é necessário um texto um pouco mais extenso. Para nós, não importa o volume do livro, mas o seu conteúdo. E esse, temos a certeza de que é de qualidade e importância inquestionáveis, contribuindo para a manutenção do legado desse projeto. Que seja uma ótima leitura. Autor, Jerônimo de Almeida Neto. Jerônimo, é uma sugestão a gente fazer, disponibilizar aqui o pessoal tipo roda? Fiquemos à vontade. Roda de papel? Pode. A gente ficar olhando. Isso. Olha. Sim, mudou tudo, mas pode falar. Então eu vou falar primeiro, já que ninguém, você já se conhece quase todos. Meu nome é Luciana Monsó, eu sou professora da Rede Pública do Estado de São Paulo. Eu estou no Minas de Melo, do lado de lá, da linha do trem aqui. Conheço o Jerônimo da época do Sindicato dos Metalúrgicos, a gente trabalhou junto. Aí depois a gente trabalhou junto no Centro Público Júlio de Gramont. Eu como professora e ele estava trabalhando como coordenador, né, na época. E a Compacesso eu conheço através do Almeida, que é um amigo meu desde a época que eu tinha 15 anos de idade. E estudava na Amaral Wagner, você vê meu caminho todo aqui, né, desse lado. E ele estudava lá também, ele era bem mais velho, né, que eu, assim, a gente teve muita amizade, conheci a mãe dele, o pai, todo mundo, a família toda deles. E eu morei bastante tempo na Praia Grande, eu saí de Santo André para Praia Grande. Daí a gente sempre falava, e ele é poeta, fazia poesia, tá? E um dia ele falou assim, eu vou publicar um livro, e assim, então. E é esse o livro que ele publicou na época. Né? E eu li todos os poemas dele antes de serem mandados para a Compacesso. E eu nunca tinha pego o livro na mão, aí hoje eu cheguei aqui, um livro aqui, ó. Tá, então assim, aí eu vim pra cá hoje porque já faz tempo que eu tô querendo vir, eu fui na Felisa já, mas a gente não teve oportunidade nem de conversar quase, né, porque tinha gente, tava tendo palestras. E aí o que foi, hoje eu tava assim, ou eu vou lá pro pessoal lá que eu tô apoiando, que é o Lu, ou eu vou lá no Jerônimo, então fica aquela, por isso que, né, mesmo sem a presença do Lula, a gente não era o grande problema nesse momento. Mas daí eu vi o vídeo no Instagram do Jerônimo falando, já tá tudo certo aqui, e então vem, eu não sei o que lá, depois sabe de uma coisa, então até que eu cheguei bem cedo, né? Porque assim, tinha que, sabe de uma coisa, hoje eu vou lá. E aí eu tô aqui, agradeço aí todo mundo, e a gente, vou comprar o livro de vocês, ler e tal, porque eu sou uma leitora feroz, assim, eu adoro literatura. E é isso. Bem-vindo. Obrigada. Deixa eu dar uma olhada? Tony?
Bom, então vamos lá. Meu nome é Antônio Lopes Cordeiro, do livro, mas o pessoal me conhece por Tony Cordeiro desde o tempo que eu fazia teatro em São Bernardo do Campo, um bocado de tempo atrás. Eu fiz 10 anos de teatro, amador, e a minha história com a literatura, ela começa oficialmente em 2013, né, quando eu resolvi criar um blog chamado Gestão Pública Social, que não sei por acaso ou não, está em mais de 30 países, né, esse blog, então acabou virando algo que eu nem esperava, né, e a partir daí eu comecei a escrever de forma organizada, né, nem tanto com a intenção de lançar um livro, porque eu já tinha lançado alguns, acho que eu tenho que ter uns 8 ou 9, eu não me lembro exatamente, com outras pessoas, inclusive 2 na Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do Partido dos Trabalhadores, para quem não conhece, e onde eu fiquei toda a gestão do Márcio Postman, que ele foi presidente, e eu fui uma das pessoas que rodou o Brasil, né, com os cursos e por aí afora. E desse trabalho vai sair um outro livro de memórias, previsão para lançar o ano que vem, um documentário e tudo mais. E aí, assim, o livro que eu lancei na Coprocesso, o 2022, não é isso? 2022, sobre prosas, foi bem interessante porque a gente fez praticamente um trabalho no Brasil inteiro. Então, 5 professores resolveram fazer um estudo se o que eu escrevi era um conto ou uma prosa. Eu também não sabia, então um conto ou uma prosa. Então vamos ver. Aí o pessoal, depois de uma longa discussão, chegaram a essa conclusão que era prosa. Isso facilitou para mim o trabalho, né? Porque a prosa ela tem menos compromisso do que o conto. Então a gente escreveu o livro, que na verdade são 2 livros, né? Que você de um lado cabe o mundo das palavras, e virando Prosa do Jardim da Alma. E aí esse encontro com a literatura também me impôs alguns sacrifícios, né? Porque na verdade assim, quando você escreve de forma direcionada, você passa a ter um compromisso, no meu entendimento, você passa a ter um compromisso com quem te lê. Né? Quando você escreve no blog, por exemplo, sei lá quem vai ler. Então você não tem tanta obrigação de criar um roteiro literário, vamos dizer assim, que é uma coisa difícil para a gente que está iniciando o processo entender. Mas eu acho que esse encontro com a literatura, que hoje estou dentro dos saraus, né, participo de algumas feiras literárias, isso tudo por conta desse encontro com a literatura. Né? E também participo, junto com o Jerônimo, do Movimento Economia Solidária, que aliás é um trabalho que vem de longas datas, né? Eu fui inclusive gerente de regularização fundiária em Hortolândia, na prefeitura do PT, lá do Ângelo Perugini, que felizmente faleceu de Covid. Então assim, só tenho a agradecer, né, esse encontro, que eu acho que quando a gente conhece outras pessoas que escrevem também, nos fortalece. Né? Diz assim, puxa, então não estou sozinho nessa história toda, tem mais gente também louco como a gente, tentando escrever, tentando falar o que pensa, e só tenho a agradecer por esse momento. Tá? Então, muito obrigado. Moro em São Bernardo do Campo, me filiei em 1980, na Praça Lauro Gomes, tá, no Partido dos Trabalhadores, e permaneço até hoje, e nunca pensei, inclusive, de sair do PT. É isso. Esse é o livro. Isso aí, olha. São 2 livros. Esse é O livro é produção de 2 jornalistas, a Ana Valim, que é uma pessoa muito conhecida em São Bernardo, né, por conta do que o Aldo Santos foi um vereador 3 mandatos, né, está no pessoal hoje. Todos os livros do Aldo foi ela que compôs, né, que trabalhou junto. E aí o Helder Cruz, que é um outro jornalista de Hortolândia, foi quem produziu a capa. Isso foi um trabalho de quase um ano aí de o pessoal poder passar aí. Já teve gente que reclamou que o seu livro tem um defeito. Né? Que na hora que vai lendo, aí de repente o livro está de cabeça para baixo. Mistura. E aí, assim, esse que vai sair em março já era para ter saído, mas minha companheira resolveu fazer viagem em janeiro desse ano, antes do tempo, né? Faleceu em janeiro, número da festa, e isso. Fiquei 6 meses tentando entender, né, esse processo, e agora que eu voltei de novo à ativa. Parabéns pelo livro.
Os dois livros. Diga. Tem que ser assim? Não, Não. sei lá. Eu fico até Se não sem quiser. jeito de me apresentar. Vou me apresentar como psicóloga. Acho que é melhor. Me sinto mais confortável, mais confiante Pois então, do que como escritora, né? Que eu não sou ainda. É a terceira vez que eu estou participando, né? O terceiro conto meu que está sendo publicado. Eu devo, em partes, eu devo isso ao Edgar, que muito me estimulou a escrever. Agradeço mesmo de coração. Aí comecei a escrever e gostei. Gostei de... Mas como eu não tenho noção nenhuma, nada, eu só tirava 5 em português, gramática, meu nome era baixo, até hoje eu troco, como seu de poesia, então, eu fico com vergonha. Eu não sei se o que eu escrever é conto, prosa, escrevo. E estou gostando bastante. É uma forma, eu comecei escrevendo alguns casos de atendimento, né? As minhas histórias relacionadas aos atendimentos que eu fiz e faço ainda e que foram me tocando, né? E que ficam, onde quer que eu vá, essas histórias me acompanham como aprendizado, como alerta, como sensibilidade para cada vez mais adentrar na alma humana, que é tão singular e ao mesmo tempo tão comum. Então, o escrever me possibilita estruturar na minha cabeça, né, essas histórias e poder partilhar com quem quiser ler, sem nenhuma pretensão de ajudar o outro, não, simplesmente pelo prazer. Então é assim que eu me apresento. Eu moro em São Paulo, estava morando em São Paulo, mas agora esse ano eu mudei para Itanhaém. É uma mudança na minha vida, estou me adaptando a essa nova realidade, um novo contexto, longe dos meus filhos, longe de neto, longe dos amigos, dos pacientes. E estou gostando. Lá eu já comecei, eu já fui em 2 saraus literários, teve a Semana da Literatura de Itanhaém, adorei, ouvi as histórias de Itanhaém, conheci os escritores de lá, que até com vontade já de fazer parte de lá também. Né? Então isso é muito bom. E se você estiver passando lá por Mongaguá e Itanhaém, dá um oi, eu terei prazer em recebê-los por um cafezinho. Tá bom? Não oferece, não. Não oferece. Fazer excursão do Milhão de Sol, né? Terminando a eleição. Chega uma excursão lá na porta da casa dela. Então, se você eu não. Terminando a Eu não faria esse eleição. convite. ela se apresentou para quem conhece e para quem não conhece o mesmo nome. Como eu posso perder o amigo, não é isso, Fred? Mas não perco a Fátima se apresentou como sendo psicóloga, mas no caso eu fui dispensado das terapias dela, então ela me abandonou, então eu vou apresentá-la como ex-psicóloga. Eu não sei se foi a atitude. Tecnicamente, eu não sei se foi a melhor conduta, se foi uma conduta assertiva da alta para Tudo leva a crer que não, né, André? Eu tenho dúvida. Tá vendo? Tudo, talvez aqui, Geraldo, seja uma boa oportunidade. Seja uma boa oportunidade para fazer uma junta. Ela passa no meio aí. Assim, ó, ela achou que eu tô normal. Eu não falei isso. Você consegue andar sozinho. Conversa, cai. Não falei que você estava normal. Pronto, olha. Agora eu já não vou ser obrigado a pedir prontuário. Peguei o prontuário. Mas então, sabe, você vê que a vida. Não, entra aí. Vem cá. A vida dá essas oportunidades pra gente. Angélica Fernandes. Tudo bem? Angélica é mais uma amiga da Pouco Acesso. Ela vai fazer parte de um projeto que eu vou falar daqui a pouco,
que é só com as mulheres da Copa Acesso, né? E veio trazer aí uma contribuição para os amigos da Copa Acesso. Certo? Rapidamente, é que eu deixei minha mãe lá no carro. O que é doação? A doação é o material que eu usei para a tese do doutorado que eu vou defender agora no dia 22 de outubro. Aí eu tinha texto sobre poder, feminismo, gênero e políticas públicas. Eu separei, está mais ou menos catalogado em representação. E aí eu trouxe para vocês como uma contribuição. Tá bom? Eu só não fico porque eu deixei minha mãe no carro. Mas eu já tive aqui outras oportunidades e eu estou dentro do projeto e tenho conversado com o Carlos, tá bom? Maravilha. Estamos firmes aí na Corpo Acesso, tá bom, gente? Valeu. Tchau, viu? Tchau. Aí a preocupação de denúncia de maus tratos de idosos, tudo a gente vive hoje em tempos difíceis, né? Não é? Então eu sou Edgar, eu escrevi, além de ser amigo da Fátima, do Jerônimo, do Trânsito, conheço o Pafundo, nós não somos amigos, a gente só não partilha lugares, mas encontrei em muitos lugares. E hoje eu vivo de história, escrevo, sou ghostwriter, tenho escrito para pessoas, o Jerônimo está acompanhando agora a tortuosidade, além de escrever, ter um amigo revisor, que é o professor Bife, que ele olha cada detalhe, assim, ó, essa tabela, E dá trabalho. essa tabela, ela não está alinhada, está faltando alinhado 2 milímetros a mais à direita. Pô, Bife, mas 2 milímetros? Não é mais ou menos isso? Mas 2 milímetros. Eu gosto de tudo no padrão. Então, aí o Léo, coitado, então a gente só fez um texto agora de 530 páginas, que é a biografia do Tortorello, que foi prefeito de São Caetano. Então, eu fico feliz de poder vir aqui e ser um pouco ex-paciente da Fátima, amigo, irmão do Trani, parente da Gilda, já que sou irmão do Trani, o Trani é casado com a Gi, que é então? Cunhado. Cunhado da Gi, amigo do Jerônimo, então vamos dividindo essa coisa. O mundo é se compartilhar, né? Obrigado, Jerônimo. Músico, né? Músico é controverso. O músico está no mesmo caso do paciente. Da alta que ele recebeu aí da psicóloga. Pessoal, o Sérgio Trani, eu estou aqui, na verdade, conhecendo vocês, conhecendo a primeira escrita, que foi um acaso. É incrível falar assim, nós somos escritores, eu não sou absolutamente nada que consciência absoluta disso. Né? Tônia eu conheço muito da história do PT, a gente conhece, não conheço pessoalmente, mas militei com o Márcio na época do DS. O Márcio Coffman estava no DS conosco, foi daí que eu conheci o Edgar. Foi nossa história muito longa, na década de 80, saímos da faculdade, formado em economia junto com o Edgar. O Edgar fala que o irmão é de verdade, é o irmão, como a gente nós definimos, né? Um irmão que a vida nos deu. Né? E a minha história passa pelo PT, também sou fundador do partido, saí dele em 2011, não me filiei mais, mas a gente continua na mesma trilha ideológica, né? Nós vamos caminhando pelos mesmos campos. Hoje eu estou trabalhando com uma amiga que é vereadora em Diadema, a Lilian Cabreira, porque eu fui secretário em Diadema e o marido dela também foi secretário junto comigo, muito amigo daí. E aí eu estou ajudando a Lilian a tentar esse processo de reeleição, vamos ver algumas coisas na cidade. Então a gente permanece na mesma trilha, na mesma toada, né? Nós moramos em São Paulo, eu e o Gi, casados há 28 anos, temos uma filha de 16 anos. Sou denominado como pai-avô, dado que o meu primeiro filho, infelizmente, deve estar fazendo companhia à sua esposa. Ele, com 18 anos, partiu. E isso mexeu muito. O Edgar acompanhou esse processo em parte. E o fato de eu estar aqui hoje é um pouco dessa nova etapa de Edgar, que é nova, não tão nova, mas já há alguns anos, que ele vem escrevendo, e insistiu muito para que a gente pudesse fazer algumas coisas. Eu não tenho o dom da escrita. Eu sempre tenho consciência que sair muito melhor
conversando, falando, articulando. Esse é um pouco mais meu mundo, é muito mais fácil o mundo da fala. Mas o Edgar insiste, né? E vocês, para quem conhece o Edgar mais de perto, imagino que a psicóloga dele deve conhecer, ele é insistente. Ele é uma pessoa que, quando ele quer algo, é muito difícil de mover. Enche o saco. Enche o saco. Ele é duro na queda. Então ele tem uma coisa na mente, e ele insistiu muito, apresentou o projeto para mim. Eu falei, não, Edgar, eu não tenho muito, eu não sei fazer isso, é uma coisa que eu não tenho aptidão. Mas ele falou o seguinte, como irmão, nós trocamos muitas experiências, acho que nós falamos praticamente todos os dias, acho que eu posso dizer dessa forma, acho que diariamente. E não é pouca coisa não, 1h30, 2 horas de telefone, é coisa longa, não é assim, oi, você tá bem? Caramba, jogamos muito, falamos sobre economia, sobre política, sobre a vida, sobre os amores, ele fala sobre a vida, conhece minha vida completamente. E esse pequeno texto assim que eu quero colocá-lo, né, no livro, foi uma experiência que eu tive, que eu conversei com ele. Eu estava num determinado momento, fiz um comentário mais ou menos agressivo, contei a história, e a Gi, minha grande companheira, ela tem uma... Eu brinco com ela e falo que ela tem uma calma irritante. Ela é oriental, literalmente oriental, né? É muito difícil, não sei se é muito difícil, eu nunca vi. Ela não sai do equilíbrio. É muito difícil. Então é uma ponte importante, porque eu sou muito explosivo, eu sou muito italiano, a minha situação é... Calma, escuta, vamos ver, olha o lado positivo. E é legal isso, porque existem passagens da nossa vida, né, Geraldo, que as pessoas realmente são pessimistas, né? E o pessimismo em excesso é chato, né? A pessoa vê que você está bem, então começa a ficar uma energia meio ruim. Eu acho que a Gira consegue trazer esse lado diferente para mim, né? Nos momentos que você está um pouco para baixo, ela fala, veja por essa ótica, veja dessa forma. E esse pequeno texto retratou isso e me chamou a atenção. A gente mora na Vila Mariana, em São Paulo, moro numa casa boa, e no determinado momento eu falava sobre uma reforma, e eu contei para ele essa história, que é um pouco o resumo disso aqui, e eu falei, porra, aquela merda, né? Aí a gente falou o seguinte, você acha que nossa casa é uma merda? No meio da pandemia isso, eu pendurado no telhado lá, vamos na saidinha, vamos perto da casa da minha mãe, já falecida, mas era, vamos perto da casa da minha mãe, vamos passar lá no dia de São João, aí você vai entender por que eu moro na rua e o que é merda. Eu travou, né? Parei. Ela falou, você não tem medo de falar isso. Você tem uma vida muito boa, nossa vida está bem, nossa filha está aqui. Por mais adversidade de perder um filho, espero que ninguém passe por isso um dia na vida. A vida é isso, né? São momentos de altos, de baixos, de dificuldades, perda dos amores, ter que prosseguir, criar, encontrar soluções. Quando você não encontra caminhos, procuremos os psicólogos de ajuda, faço terapia até hoje também, desde a morte do meu filho. Então, essas buscas, elas são um conjunto de situações que acho que resumem a vida. Eu estou aqui nesse momento, conhecendo-os agora, e vou ler com um carinho enorme cada um de vocês, e aqueles que não puderam ver, o Arroio, por exemplo, que trabalhou comigo durante muito tempo, é uma pessoa voltada à escrita, é um chileno maravilhoso, uma pessoa espetacular, quem não conhece. Eu não li o texto dele, mas leio com atenção, porque o Arroio é uma pessoa espetacular. Hoje ele está em Mauá, se eu não tiver enganado, está em Mauá. Trabalhou comigo em Diadema, trabalhou comigo em Mauá, trabalhou, acho que em Guarulhos, Osasco, um período. É uma pessoa que está na área pública há muito tempo, né? E trabalha com a área de planejamento estratégico estacional, que é um pouco do nosso campo também, nós temos uma afinidade de trabalho. Eu, para resumir só o que está escrito depois no meu histórico, me apresento, né, como pai do Luiz e da Érica, a Gi, que é a essência dessa pequena homenagem que eu faço a ela, assim que eu quero colocar, muito incisivamente colocado na condição de escrever isso, porque o Edgar me insistiu, eu quero que você faça isso, estou te pedindo isso, né, na condição de que faça isso. Me apresentou o Jerônimo, que gentilmente me acolheu, cheguei um pouquinho atrasado, me acolheu com
de maneira espetacular, que eu agradeço muito. Me acolheu, me orientou como fazer, como ganhar tempo, tá? Estou aqui, conhecendo vocês, certo? Vendo esse resultado, e isso encanta um pouco, né? Para quem agora parece que a mosquinha fica assim, eu já estou aqui, o que pode ser que dá para ser feito? O que eu posso escrever? Para onde eu vou? Talvez me passe pela cabeça eu conseguir de alguma maneira, eu vou ter um pouco de dificuldade de falar isso, mas assim, eu talvez gostaria muito de conseguir escrever a história do meu filho, que foi tentar superar a morte dele, que é algo ainda muito difícil de falar. Desculpe. Eu acho que de alguma maneira eu gostaria talvez de enfrentar essa discussão. Pode ser, já que eu não consigo enfrentá-la, na emoção, talvez eu consiga escrever isso, talvez seja uma possibilidade. Acho que eu fico por aqui. Obrigado. Gente, eu não escrevo nada, eu só leio. Eu vim aqui porque, enfim, eu não sabia que esse texto foi uma surpresa que o Edgário e o Sérgio prepararam. Vou ler com o maior carinho, mas eu me apresento como uma leitora, que hoje em dia, nesse mundo de imediatismo, né? Enfim, tudo tem que ser na hora, acho que as pessoas estão lendo cada vez menos. Então hoje eu me coloco como uma leitora, não como uma escritora. E hoje, então, o Sérgio, além de ser um irmão, ele é um irmão que faz o que a gente combina, porque eu falei, o título, eu falei, pô, Treme, você prometeu pra Gi que você não ia falar mais que a sua casa era uma merda. Então o título do texto é Prometo. E no período eleitoral, que as pessoas prometem tudo, eu prometo, tá todo mundo prometendo, ainda mais agora. Então, uma coisa é você prometer da boca para fora, outra coisa é você escrever. Agora tem um ponto de correr, né? Aí eu falei, então, mas não conta pra Gi, faz uma surpresa, convida ela lá, tá bom, caralho. Então, olha aí. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, porque eu acho que um espaço, por isso eu votei por ser aqui, não em outro lugar. Eu acho que aqui a importância de ter um espaço onde pessoas que de repente talvez nem publicassem nada, viessem aqui, pudessem, né, passar um pouquinho da sua emoção. Todo mundo que escreve, que quer muito escrever, eu acho, né? Ninguém escreve, eu não tenho vontade de escrever. Então, essa possibilidade é maravilhosa, né? Muito importante. E acho que tem poucos espaços que oferecem esse tipo de oportunidade. Eu moro em Ribeirão Pires, né? Mas nasci em Santo André. Fiz faculdade aqui, fiz faculdade em São Bernardo, então tenho um pouquinho de cada lugar. E hoje sou coordenadora pedagógica de uma escola do estado em Mauá. Mas eu já me aposentei de um cargo em Rio Grande da Serra. Então tem um pouquinho de São Paulo, já sei São Paulo. E foi por acaso, eu faço parte do coro municipal de Santo André, né? A gente faz canto aí, estou no grupo iniciante. E tem uma pessoa que eu não conheço, porque lá é muita gente, chama Conceição, colocou num grupo, por que vocês não vêm escrever com a gente, né? Na Copa Acesso? Eu falei, será que eu vou escrever um conto, né? Porque assim, eu já fiz um livro, mas fiz uma biografia de um senhor que até já falecido, um empresário de Ribeirão Pires, que ajudou a construir a cidade e tal, né? E ele me convidou para escrever e eu escrevi, mas um texto assim, independente, vamos dizer assim, não tinha, né? Então, quando a Conceição colocou, eu fui com aquilo, fiquei com aquilo, aí fica aquilo na cabeça, vou escrever um conto, né? Não escrevo conto, eu tenho algumas poesias que eu escrevo para mim. Poesia eu sempre escrevi muito, desde os 12 anos de idade, né? Fui lá no jornalzinho da cidade. Depois eu fui para a faculdade, e na faculdade tinha um professor que ele massacrava a gente. Quando ele falava, isso não serve, tudo lixo, vocês não escrevem nada, quem escreve são os grandes autores, vocês não são nada. Aí eu travei e não consegui escrever mais nada. Então você fica, né, eu brinco que com os meus alunos, antes de ser coordenadora pedagógica, eu me aposentei como professora, né? Então, eu brincava e eu dava aula de inglês, que é uma matéria que os alunos têm muita dificuldade. Inclusive, sou coordenadora do EJA, tá? E aí, você tem pro EJA, você tem que ser muito acolhedor.
né? Entender as dificuldades do universo literal. Então, assim, eu digo que eu entendia bem, porque um professor ele pode esmagar um jovem, né? Ele pode acabar. Assim como ele pode fazer o jovem desabrochar, ele pode inibir, dependendo do emocional, claro. Se o emocional for muito forte, isso não vai acontecer, mas dependendo do emocional, ele dá uma baqueada, né? Então, aí eu resolvi, contei com um amigo meu, que é irmão de um, eu até cito no texto, né? De um suicídio de um conhecido meu. E aí me veio a história, me veio puxando outras coisas, né? Da necessidade, como a gente passa pelas pessoas e nem enxerga as pessoas. Às vezes a gente fica tão egoísta no nosso mundo que você não é capaz de ver que o outro está ali, talvez precisando fazer, não porque seja Deus para salvar o outro de uma situação de suicídio, mas de repente uma palavra, um abraço, um olhar pode fazer a diferença. E aí eu consegui escrever, felizmente. Saiu aí no livro. Está lá, eu li. Estou muito satisfeita, muito feliz de poder colaborar e fazer parte do grupo. Bom, meu nome... Continua Continua. Eu sou filha da terra, sou natural daqui de Santo André. Estou aqui no processo há muito tempo, né? Desde o começo. Desde o começo, quando era acesso, ainda não era pouco acesso, né? Um detalhe que acho que você não sabe, uma vez a gente preparando um encontro na igreja, né, com o Leonardo, ele falou desse projeto. Então eu falei, eu tenho um livro, né, para editar, talvez o meu livro seria o primeiro, mas a gente tem medo, tem segurança. Também eu não conhecia muito, né, essa facilidade que eles nos dão, né, financeiramente, né, de editar um livro. Então eu estou no projeto Poemas da Cidade e o Prosas desde a primeira edição. Para mim é um orgulho, né? E esse relato do meu texto são coisas que a minha avó portuguesa contava, né? Então isso ficou na minha memória e já não é a primeira vez que eu conto o que ela cantava, né? Ali, assim, não vou falar o que ela viu para vocês lerem. O que ela viu talvez foi um delírio do sofrimento que ela estava passando, um cochilo que ela deu e ela sonhou com aquilo, que a fato do que ela viu, que ela se lembrava da filha. Então, é uma mistura, né? Eu gosto muito de escrever sobre saudade, mas principalmente sobre sonhos. Por que sobre sonhos? Eu já cansei de falar aqui e vou repetir para quem nunca ouviu. O sonho é uma coisa que é só nosso. Ninguém tira o teu sonho, né? Eu não posso roubar o teu sonho, você não pode roubar o meu. E o mais importante é você realizar esse sonho. E tem uma coisa muito mais importante. O sonho é de graça. Você não paga nada por ele. E para você, eu vou te falar uma coisa. Eu editei um livro aqui que foi narrado por minha mãe. Ficaram 16 anos engavetados. Por vários motivos. Financeiros, insegurança, medo. Não conhecia esse mundo, né? De editora, dessas coisas. E assim, um resumozinho. Minha mãe ficou doente. Nós morávamos na mesma rua, só que eu numa ponta e ela na outra. Então eu não tinha como cuidar de duas casas. Ainda cuidou dela. Então eu levei ela para casa. Cuidava dela e ela assim, era uma mineira brava. Queria ir embora, queria ir para casa dela. Eu já não sabia mais o que fazer para segurar ela em casa. Aí comecei a perguntar coisas assim, da infância, da adolescência dela no interior. Então ela começou a contar. E foi uma riqueza tão grande de detalhes que eu falei, mãe, vamos escrever isso? Ela falou, vamos. Aí peguei lá um caderninho velho das minhas filhas, aquelas folhas que já foram utilizadas. Comecei a escrever. E toda noite, após o jantar, ela se animou. A gente sentava lá e ela ia falando e eu ia escrevendo. E aí eu comecei a fazer pesquisa. Você tem um livro aí só para me mostrar? Ela começou a contar a história do meu avô, que era um garimpeiro, uma cidade do interior do estado de São Paulo, que era tida como chão de estrelas.
que chão de estrelas? Porque se encontrava tanto diamante que eles falavam que tinham mais diamantes no chão do que no céu. Né? Os diamantes seriam as estrelas. Então isso eu fui pesquisar sobre como surgiu. Que cidade é essa? Oi? Qual é a cidade? É cidade de Patrocínio Paulista. Só que antes ela chamava Patrocínio do Sapucaí. O que é Sapucaí? Sapucaí é uma planta que dava na beirada dos rios a sapucaia. Né? Então ficou Rio do Sapucaí. Depois Sapucaí. Depois passou a Patrocínio do Sapucaí. Hoje é Patrocínio Paulista. É 17 quilômetros de Franca. E era tida como a cidade mais rica do estado de São Paulo. Então eu escrevi, né? Fiz, passei tudo a limpo e eu falei para ela, falei, mãe, a senhora vê se quer que acrescente alguma coisa, quer que tire alguma coisa. Sua mãe está conosco ainda, não? Não, já está aqui, Deus. E aí ela melhorou, ela foi para casa, ela levou o caderninho, ela vai ler, vai falar alguma coisa. Aí passou uma semana, 15 dias, um mês, ela não falava nada. Ela deve ter se esquecido, né? Eu perguntei, mãe, a senhora leu aquilo que eu escrevi, leu no caderninho? Ela falou assim, eu leio toda noite. Aquilo me deu uma comoção tão grande. Eu falei, não, então fica o caderninho de presente para a senhora. Ela falou, não, eu quero que você faça um livro. Eu nunca consegui fazer. Depois que ela se foi, 16 anos, eu fiz na Rafael. Então, você vai fazer um livro do seu filho. Nós vamos estar aqui para te ajudar. Meu nome é Hildebrando Pafundi. Eu comecei a trabalhar como jornalista no antigo jornal Folha do Povo. Não existe mais. Mas existia, eu ficava na Colônia Verão. Por isso que eu fui diário do Grande ABC, trabalhei 3 vezes lá. No Estadão, eu fiquei 20 anos, tinha uma sucursal em Santo André, fiquei 20 anos trabalhando. E depois parei de trabalhar no assessor de imprensa do consórcio intermunicipal, fiquei lá um bom tempo e me aposentei lá como jornalista. Em 2007, parei de trabalhar, estou aposentado desde essa época. E na época que eu era jornalista, eu já comecei a escrever contos e crônicas e publicava nos jornais, onde eu trabalhava ou mandava alguma coisa. E comecei a escrever, publicar com parceria com outros. Depois, em 2004, eu publiquei o primeiro livro de contos. E depois publiquei outro de crônicas, eu tenho 7 livros individuais publicados. E estou participando das Prosas Urbanas, que foi uma ideia minha, e eu não pude participar no primeiro, né? Porque eu fiquei doente. Mas depois não parei mais. Esqueci de colocar isso no texto, é verdade. Pafundi deu a ideia de a gente criar um projeto de crônicas. E aí ele falou, vamos fazer crônica. Tinha um projeto, Poemas da Cidade. Aí ele não queria fazer poesia, ele falou, não, eu quero fazer crônica. Eu sou poeta, um projeto de crônica. Aí ele falou, tá bom, então nós vamos fazer Crônicas da Cidade. O Pafundi gostou, falou, legal, vamos fazer. Quando chegou na época de mandar os textos, ele não participou porque estava doente. Depois ficou de fora. Eu participei de todos. E agora é só isso. Tá bom, o importante é que está aqui. Eu estou com 84 anos. Acho que eu vou chegar aos 90. Opa! Você é uma projeção, né? O Pafundi é assíduo nas nossas atividades, nas nossas feiras, né? Eu participo de tudo. Quando eu posso, eu vou nas feiras. Esqueci de falar aquela hora, Tony. Dalila Teles Veras, da Alfarrábio, esteve aqui conversando com a gente. Quando ela chegou aqui, que encontrou o Pafundi, ela ficou enciumada. Ele viu o Pafundi aqui. Patrimônio, né? O Pafundi tinha sumido da Alfarrábio. Aí a Dalila chegou aqui e encontrou o Pafundi. Patrimônio do Alfarrábio. É que escreve, o Pafundi é nosso agora.
Você sabe? Eu sou Rosilei, também sou formada em jornalismo, mas fui saindo da minha área. Quando eu entrei para assessoria política, saí da comunicação, fiquei mais na parte de assessoria política mesmo, de cuidar da Câmara, dos trâmites da Câmara, daqui de Santo André. Da sessão, de ajudar a elaborar projeto. E a minha vida foi mudando, hoje eu sou conselheira tutelar. Mas assim, aqui em Santo André, eu falo do outro lado, né? Do outro lado da Avenida do Estado, que é aquela região divisa com São Paulo. E aqui na Copacesso, na política foi onde eu conheci o Jerônimo, né? Desde 2002, 2004, e a gente sempre esteve junto, né? Nesses projetos. A gente tem muita afinidade pessoal, política, é com ele que eu converso algumas angústias sobre política. E aqui na Copacesso, o meu papel maior é fazer revisão. Então, assim, eu li esse livro, então tudo que vocês falaram aí eu já sei, porque eu fiz uma revisão. E é uma parte gostosa, porque eu acabo lendo muitos livros, né? Assim, para fazer revisão, e é muito gostoso. Não escrevo por opção, porque eu não gosto de escrever. Mas jornalista que não gosta de escrever. Não, quando precisa eu escrevo. Não gosto de escrever contos, não gosto de escrever poema, porque eu não tenho muita sensibilidade para essas coisas. Mas assim, quando você falou da questão do chorar, é justamente por causa disso, porque quando algumas pessoas querem escrever algumas coisas, mas elas acham que elas vão se emocionar tanto e elas não escrevem. Outras já usam a escrita como uma terapia, porque tem gente que escreve algumas coisas assim que você fala, nossa, não parece nada com aquela pessoa. Então ali dentro dela tem uma outra pessoa, né, que tem um monte de conflitos, de sentimentos que elas conseguem colocar para fora. Então assim, a escrita também é uma terapia. Eu nunca cheguei nesse nível de terapia, porque eu não tenho muita sensibilidade. Mas a leitura também é uma terapia. Não, então, eu gosto muito de ler. Eu gosto, tanto que o jeito fala, dá pra você fazer uma revisão desse livro? Às vezes o livro tá fechadinho, mas ele fala, dá mais uma olhada. Então, assim, a minha função aqui na Copacesso é basicamente não, é principalmente essa, além de ajudar nas atividades também, que o nosso quadro é pequeno, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Bom, para finalizar essa roda aqui, eu vou falar um pouquinho de mim rapidamente. E se eu for contar a minha trajetória, a gente sai daqui hoje, né, Edgar? O Edgar acho que é a pessoa que me conhece há mais tempo aqui nesse grupo. Durante a minha juventude eu fui metalúrgico. Trabalhei 27 anos na indústria metalúrgica aqui no ABC. E militante político de esquerda, eu sou assim há pelo menos uns 12 anos antes de existir o PT, eu já era um militante da esquerda. Eu fiz parte da Juventude Operária Católica nos anos 70. E a minha história com literatura começa em 1992, quando eu ainda trabalhava na fábrica. Teve um curso no sindicato chamado Leitura e Escrita, que foi preparado pela Silvana Todoró Pereira. Que é o pessoal da cultura lá, do Heron? Não, ela era fonoaudióloga do sindicato. Trabalhava com o Newton lá na saúde. O Newton lá. Aquele que você não foi embora. Tá demitido. E aí, a partir disso, no final desse curso, a gente tinha que produzir um conto. O trabalho de conclusão do curso era a publicação de um livro de contos. E devia ter umas 15 pessoas no grupo. E a gente produziu um livro de contos, que foi publicado pela editora Fuso de Greve, lá em
nos anos 90. E a partir daí, eu comecei a escrever. Escrevi um monte de coisa e fiquei alguns anos sem publicar. Eu publiquei meu primeiro livro em 2001, que não tem nada a ver com literatura. Foi um livro. Eu dava aula num programa de qualificação profissional da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, programa integrado. E naquela época se falava muito de reestruturação produtiva. Foi a época que eu conheci o Edgar. E eu fui registrando tudo que os alunos perguntavam sobre reestruturação produtiva e publiquei um glossário da reestruturação produtiva. E achei que era fácil publicar livro, porque foi um livro que, como estava assim naquele momento um assunto muito discutido, foi fácil. Arrumei uma editora, a editora bancou o livro, fez 1000 exemplares, vendeu tudo e eu não ganhei absolutamente nada com a venda do livro, não sei onde vendeu e para quem. Só que aí eu escrevi logo depois disso um livro de poemas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Eu escrevi um livro de poemas e fui procurar uma editora para publicar. Arrumei uma editorazinha lá na Avenida Paulista que me cobrou caro pra caramba e fez uma porcaria. O livro ficou feio, uma coisa ruim. Depois foi uma experiência que eu fiquei um pouco frustrado. Aí logo em seguida eu publiquei um livro que é assim um pouco uma mistura de livro de memórias com algumas reflexões sobre a juventude da minha época. E o Barro da Rua Biguá. E aí eu mandei também numa editora, paguei, o cara fez o livro e tal, e ficou horrível o livro. Por conta desse livro é que a gente acabou criando a Copa César. Barro da Rua Biguá. Aí você falou, quem vai fazer sou eu. Não, aí eu conversando com o Leonardo, o Leonardo que também publicava, olha, esse livro aqui. Abram esse livro e vejam como a mancha dele é feia, tem uma fonte horrível, um espaçamento entre linhas é muito estreito, enfim. Mas a foto tá bonita. Importante a foto. Enfim, eu paguei para fazer isso aí, o cara ficou ruim, eu liguei para ele, reclamei com o dono da editora, ele falou, não, tudo bem, vou fazer um negócio aqui para te ajudar e tal. Pegou e me mandou mais 100 livros desse, de graça. Eu já tinha 250 para vender essa coisa horrível, ele me deu mais 100. Aí eu falei pro Léo, olha, precisamos arrumar um jeito da gente mesmo, para fazer melhor do que isso aqui, a gente consegue fazer. E aí a gente foi procurar os caminhos para publicar, saber como que é essa relação com a Câmara Brasileira do Livro, para fazer ficha catalográfica, ISBN e tal. Bom, aí aprendemos e começamos a publicar. Criamos aqui um projeto que a Emília já falou, que é o projeto Poemas da Cidade, que já tem 10 edições, são grupos de poetas que se reúnem assim como a gente, e só que eles definem um tema e todo mundo escreve sobre aquele tema e no final do ano publicam um livro. Aí depois desse projeto nós criamos o Crônicas da Cidade, a pedido aqui do nosso Hildebrando Pafundi, que é o patrono desse projeto. Temos um outro projeto que é a Antologia de Contos, o Edgar já participou de alguns. Também, geralmente no segundo semestre a gente faz prosas urbanas e no primeiro semestre do ano a gente faz Antologia de Contos. Temos aqui um projeto chamado Sarau na Sede, que é o Carlos Sereno que toma conta. A gente traz algumas pessoas para se apresentarem e tal. Temos um projeto aqui chamado Doe Livros, Transforme Vidas. Essa estante toda aqui são livros para doação. Vocês, inclusive, quem quiser pegar livro para levar para ler, pode pegar e levar. Tem livro aí de conto, de crônica, tem livro de tudo quanto é coisa aqui. E se tiver tem sociologia para doar, pode, né, pegar aqui para levar. Certo? Então, criamos a Copa Acesso, fomos desenvolvendo esses projetos. Hoje eu já tenho 10 livros meus publicados. Eu diria que eu sou assim um contador de histórias. Quando não tem história para contar, eu crio uma.
e já publiquei livro de contos, já publiquei livro de memórias, já publiquei... Aí o ano passado eu me coloquei o desafio, ano passado não, há 2 anos, o desafio de publicar um romance. Então me dediquei aí durante mais de 2 anos a escrever, revisar, escrever, e publiquei um romance no ano passado e fiquei assim muito feliz, me senti assim muito realizado. Hoje eu estou particularmente feliz porque, embora o grupo esteja reduzido em comparação com a quantidade de participantes, mas a gente está tendo um encontro assim fantástico. Eu considero fantástico o que aconteceu aqui hoje. Espero muito que a gente volte a sentar aqui e conversar mais, porque a gente tem trocado algumas mensagens naquele grupo do WhatsApp e tal, mas nada substitui isso. Eu fiquei muito irritado durante a pandemia, porque tudo que a gente tinha que fazer tinha que ser online, tinha que ser à distância e ficou aquela coisa de transmitir. Aí chegou no momento em que as pessoas aqui queriam fazer tudo online, ninguém queria mais vir aqui. Quando acabou a pandemia deu trabalho. Por isso que eu coloquei nesse texto do prefácio aqui, aquela coisa de 2022, que a gente voltou a fazer lançamento aqui, se reunir e tal, porque para mim isso é muito importante. Então, assim, estou saindo daqui hoje muito feliz e eu queria que o grupo tivesse maior aqui, porque eu tenho uma proposta que eu vou apresentar para vocês com o grupo presente ou não, que é a seguinte. Todo lançamento que tem, eu relembro essa coisa do Pafundi, eu falo do dia que o Pafundi me chamou, falou, queria escrever crônica e tal. E eu gostaria de colocar o nome do projeto Prosas Urbanas de Hildebrando Pafundi. Projeto Prosas Urbanas e Hildebrando Pafundi. Por quê? Por que isso? Porque eu não gosto dessa coisa de homenagear as pessoas depois que elas morrem. Eu acho que a gente tem que homenagear as pessoas enquanto elas estão vivas. Isso mesmo. Simples assim. Eu não acho justo a gente homenagear o Pafundi depois que o Pafundi morrer, porque o Pafundi nem vai ficar sabendo que ele foi homenageado. Mas é justo. E outra coisa, vai demorar muito. Então vamos fazer logo. No próximo projeto a gente chama de Projeto Prosas Urbanas Hildebrando Pafundi. Estou muito contente, agradeço sim demais a presença de vocês aqui hoje. Vamos fazer uma foto depois junto ali, todo mundo? Vamos tomar o suco, café. Eu vou tomar a liberdade de pedir essa foto agora, até que eu preciso de ver. Só que eu quero saber o seguinte, ó. Cada um com o seu texto. Eu vou passar o verdade no campo. Pafundi, a partir de agora, é o nosso patrono do projeto Prosas Urbanas da editora Copacesso. O projeto passa a chamar-se Projeto Prosas Urbanas Hildebrando Pafundi, numa homenagem justa a este que, além de ter sugerido que criássemos esse projeto, tem participado de praticamente todas as edições. Pafundi, infelizmente, não pôde participar da primeira, por motivos de saúde, mas nas demais, Pafundi sempre esteve presente e em todas as atividades ele é o primeiro que chega. Pafundi, deixamos aqui registrada a nossa homenagem a você. Projeto Prosas Urbanas Hildebrando Pafundi. Obrigado.